Curupira, o demônio impiedoso. Amazônia, 1590. Escrevo estas linhas para que, se algum dia este diário for encontrado, sirva de testemunho dos horrores que presenciei. Meu nome não importa, pois talvez já esteja morto quando alguém ler estas páginas. O que importa é que os homens saibam. Nas matas sem fim do Brasil não habitam apenas feras e homens selvagens, mas também um demônio chamado Curupira, que caça os caçadores, que se deleita no sangue e no medo, que mata não por necessidade, mas por cruel prazer. Partimos em 20 homens, entre portugueses e índios aliados, rumo às entranhas da Amazônia. Buscávamos riquezas, novas terras, especiarias e glória. Encontramos apenas assobios no escuro, pegadas voltadas para trás e corpos despedaçados. Este diário é meu fardo e minha confissão. Talvez seja também meu túmulo. Partimos de manhã, quando o sol ainda tingia de ouro os rios que serpenteavam diante de nós. O capitão Gonçalo, homem de voz firme e olhar severo, comandava a expedição. Trazia consigo 15 portugueses armados com arcabuzes, espadas e armaduras leves. Além deles, 5 índios aliados, conhecedores da mata, que caminhavam com a calma de quem já havia nascido nela. A viagem começara em esperança. Ríamos, cantávamos, partilhávamos histórias de Lisboa, Porto e das aldeias da costa. Os índios, no entanto, mantinham-se em silêncio. Pareciam escutar a floresta, como se ela mesma respirasse. "Por que tão calados, amigos?" perguntou o capitão Gonçalo enquanto marchávamos. Aruan, o mais velho dos guias indígenas, respondeu sem olhar para ele. "A mata não gosta de quem vem em muitos, e não gosta de quem vem caçar demais." Rimos, pois as palavras soavam como superstição, mas o riso não durou. Ao cair da noite, já no primeiro acampamento, ouvimos um som estranho. Um assobio agudo, vindo de dentro da floresta. "É apenas uma ave noturna", disse o soldado Domingos para nos acalmar. Mas percebi que Aruan empalidecera. Ele fez um sinal com as mãos, espalhando penas sobre o chão, como se fosse uma oferenda. "Não é ave, é ele", murmurou. "Ele quem?" perguntei. "O Curupira, o dono da mata. Se nos ver, irá brincar conosco." Ninguém mais riu. A noite se estendeu pesada sobre nós. O fogo ardia no centro do acampamento, mas sua luz parecia fraca diante da vastidão da mata. As árvores, enormes como colunas de uma catedral esquecida, se fechavam sobre nossas cabeças, e os ruídos da floresta eram tantos que se confundiam. Grilos, aves noturnas, rãs, tudo em coro constante. Mas havia um som que se destacava. O assobio. Era fino, agudo, às vezes longo, às vezes curto, mas sempre vindo de direções diferentes. Ora parecia atrás de nós, ora adiante, ora bem próximo do fogo, fazendo com que alguns homens se levantassem de súbito, armas em punho. "É um pássaro, nada mais", repetia Domingos, forçando um sorriso. Mas ninguém acreditava mais. Aruan, sentado à sombra, olhava fixo para a escuridão. Sussurrou algo em tupi e jogou mais penas no chão, junto de um pequeno feixe de flechas quebradas. "O que fazes aí, homem?" perguntou Gonçalo irritado. "Ofereço o que ele gosta. Se aceitar, nos deixará em paz esta noite." "Quem?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Aruan ergueu os olhos e sua voz tremeu. "O Curupira, demônio da mata. Ele nos observa agora." Um silêncio terrível caiu sobre todos. Até os grilos pareceram cessar. Foi então que ouvimos passos, claros, nítidos, como de criança correndo entre as árvores. O som das folhas secas esmagadas por pés pequenos, mas rápidos demais. Domingos levantou-se, arcabuz em mãos. "Pare, quem anda aí?" gritou. O assobio veio logo em seguida, tão alto que nos fez estremecer. Mas o mais horrível não foi o som. Foram as pegadas que vimos ao amanhecer. Avançamos poucos metros para fora do acampamento e lá estavam elas, impressas no barro úmido. Pegadas de pés pequenos, mas voltadas para trás. Elas vinham até perto do fogo, contornavam as redes dos que dormiam e depois desapareciam de volta na mata. "Sangue de Cristo", murmurou Gonçalo, fazendo o sinal da cruz. Aruan apenas fechou os olhos e disse:
Agora ele já nos escolheu. Um de nós não verá o fim do dia. Ninguém respondeu. Apenas voltamos ao silêncio, cada um com seus próprios medos, enquanto a floresta nos engolia cada vez mais. O sol mal havia se erguido quando recomeçamos a marcha. O ar estava denso, úmido, e cada passo era um esforço contra raízes, cipós e mosquitos que nos devoravam sem piedade. O silêncio entre nós era pesado. Ninguém ousava falar do que vira na noite anterior, mas todos pensavam o mesmo. Aquelas pegadas não eram de homem. Marchávamos em duas fileiras, com Gonçalo à frente e os índios guiando pelo mato fechado. Eu vinha no meio tentando afastar o medo que me corroía o peito. Foi então que notamos a ausência. "Onde está Duarte?" perguntou um dos soldados olhando ao redor. Parados contamos os homens. Éramos 19. Duarte, o mais jovem da expedição, havia sumido. "Talvez tenha ficado atrás, ao aliviar-se", sugeriu Domingos, embora sua voz já não tivesse convicção. Voltamos alguns metros, chamando pelo companheiro. "Duarte! Duarte!" ecoava entre as árvores. Nenhuma resposta. Apenas o assobio, mais distante, mais zombeteiro. O capitão Gonçalo mandou 2 homens voltarem pelo caminho percorrido. Voltaram minutos depois, trazendo o chapéu de Duarte, encontrado pendurado em um galho baixo, como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali. "Não há rastros, capitão. Nada além disso", disseram. Aruan aproximou-se, pegou o chapéu e o atirou no fogo. "Ele já está morto. Não chamem mais, ou o demônio ouvirá." Gonçalo enfureceu-se. "Não me venhas com feitiçarias, índio. Duarte é soldado de Sua Majestade. Não se perde assim no mato como criança." Mas até ele parecia abalado. Ordenou que seguíssemos adiante, mais unidos com armas prontas. A cada passo, a sensação de sermos observados aumentava. Eu sentia olhos nos seguindo, ora de cima das árvores, ora das sombras entre os troncos. O assobio vinha e ia, como se zombasse de nós, e em certo momento até parecia imitar o próprio Duarte, chamando nossos nomes. À noite, quando montamos acampamento, ninguém falou. Apenas comemos em silêncio, mantendo as armas ao lado. Gonçalo insistiu em fazer guarda em turnos. Fiquei no segundo. E foi durante minha vigia que vi algo. Entre as árvores, a alguns metros do fogo, uma sombra baixa e disforme passou correndo. Pequena como a de um menino, mas de cabelos longos e revoltos. Juro que ouvi uma risada abafada, e então o estalo de ossos sendo quebrados, vindo da escuridão. Meu corpo gelou. Rezei em silêncio e não contei nada aos outros, mas soube com certeza que Duarte já não caminhava mais entre os vivos. A noite passou lenta como nunca. Quando o sol finalmente rompeu por entre as copas, nossos rostos denunciavam o que já sabíamos. Ninguém havia dormido. O desaparecimento de Duarte era um peso, mas pior que isso era a certeza que crescera em todos nós. Ele não fora vítima de animal algum. O capitão Gonçalo tentou impor disciplina. Homens de Portugal não se deixam amedrontar por histórias de índios. Duarte se perdeu e vamos encontrá-lo. Mas ninguém acreditava mais. Os guias indígenas, em especial Aruan, estavam inquietos. Cochichavam entre si em tupi, e quando questionei um deles, respondeu baixinho, sem olhar em meus olhos. A floresta agora pertence a ele. Não devíamos estar aqui. Seguimos mesmo assim, e foi quando percebemos o primeiro sinal. Logo após atravessar um igarapé, notamos que o caminho por onde havíamos vindo estava alterado. As árvores pareciam dispostas de maneira diferente, e onde antes havia uma trilha marcada pelas botas dos soldados, agora só havia chão intacto, como se nunca tivéssemos passado. "É impossível!" gritou Domingos, voltando alguns passos, tentando achar suas próprias marcas. Nada. O rastro simplesmente desaparecera. Aruan caiu de joelhos murmurando. "Ele brinca conosco. O demônio inverte os caminhos. Se insistirmos, todos morreremos." Gonçalo tentou arrastá-lo à força, mas os outros indígenas se recusaram a continuar. Um deles, na chamada Tupinambá, encarou-nos e disse: "Não somos loucos para seguir. O Curupira já escolheu vocês. Nós voltamos." E sem esperar resposta, recolheram seus arcos e partiram pela mata, em silêncio absoluto. "Malditos traidores!"
vociferou Gonçalo, cuspindo no chão. Mas a verdade é que, ao vê-los desaparecer entre as árvores, senti um frio terrível no coração. Restávamos agora apenas nós, europeus, perdidos na vastidão da selva. Naquela noite, o medo se espalhou como febre.